Hoje eu tô aqui para falar que vale a pena sim fazer uma lista dos seus planos, das suas metas pessoal e profissional. Olá, gente, sejam todos muito bem-vindos. Este aqui é o meu canal e meu nome é Maria Fernanda e hoje eu vou estar falando sobre 4 razões pelas quais são importantes colocar os nossos planos por escrito. E a primeira delas é para ter tudo claro na mente. Muitas pessoas imaginam que os planos eles podem ser realizados somente de cabeça. E a grande questão é que quando escrevemos, quando anotamos, nós temos uma visão melhor, do que de fato queremos e quais são as nossas principais prioridades. Ajuda a não perder o foco, sabe? E redigir as ideias também te faz visualizar, digamos assim, melhor quais são os seus objetivos. Um exemplo que eu gosto muito é sobre calendário, O calendário que a gente recebe no início do semestre. Esse calendário, ele contém informações como as datas das provas, as datas dos trabalhos e assim, de fato já é algo que facilita, a visualização de tudo que vai acontecer no semestre. Mas pegar aquilo, digamos assim, e escrever pelo menos as datas principais de provas e trabalhos facilita muito, porque assim, em vários momentos a gente conseguiu fazer alterações de provas que coincidiam com as outras, E essas alterações em cima da hora, elas ficam mais difíceis, Então, ter essa noção antes te dá essa previsibilidade do que você pode fazer depois. E a segunda razão é para não esquecer. Ter tudo anotado é como se a gente tivesse um lembrete sempre às mãos, onde a gente pode verificar, por exemplo, o motivo, pelo qual estamos fazendo alguma coisa, um lembrete do que precisamos fazer, do que precisamos comprar. Um exemplo que eu gosto muito é supermercado, Quem nunca foi no supermercado para comprar algumas coisas e voltou sem uma delas? Então, quando você tem uma lista, digamos assim, de tudo que você precisa comprar, pensa comigo o quanto que você vai otimizar o seu tempo, você vai deixar de se expor ao estresse, por exemplo, por não ter esquecido nada. Então, de fato, a lista ela te ajuda a não esquecer das coisas, É um lembrete sempre às mãos que você pode ver quantas vezes você quiser, avaliar quantas vezes você achar necessário. E a terceira razão, eu amo muito, assim, eu acho que é fundamental, é uma das coisas que eu mais gosto, que é para acompanhar a evolução. Quando você tem tudo anotado, você consegue identificar melhor onde você conseguiu ter mais progresso, digamos assim. E assim, melhor do que isso, você consegue ajustar o que precisa ser ajustado e mudar a sua estratégia caso for necessário, caso você ver que tem pontos seus que são mais fortes, tem horários seus que são melhores de ser feito aquilo que você se propôs a fazer em outro horário. Um exemplo que eu gosto muito é sobre essa razão que eu disse para vocês, é sobre fechar o caixa. Não sei se vocês falam isso aí na cidade de vocês, mas aqui a gente fala assim, por exemplo, ter uma loja física, Fechar o caixa te dá uma noção, do que tá entrando na sua loja, do que tá saindo. É uma coisa que acaba acontecendo muito, eu tenho alguns familiares que trabalham, por exemplo, ter mais dinheiro no caixa e não coincide, digamos assim, com o que foi anotado, sabe? Com a entrada de produtos. Ou seja, esqueceram, de anotar alguma coisa. Isso é muito bom e também te dá aquela previsibilidade de qual mês você consegue vender mais, de qual mês você consegue vender menos, Você, digamos assim, com todos os seus investimentos, você está tendo lucro, sabe? Ou você está ficando na maior parte do tempo no vermelho, ou seu lucro ele tá muito ruim, ele tá muito baixo, Então, assim, quais são as coisas que eu preciso mudar, Quais são os produtos que eu preciso comprar mais, Trazer mais aqui para minha loja, Então, digamos assim, manejar todas essas coisas, elas vão, digamos assim, acontecer a partir desse planejamento que você tem por escrito, que você consegue identificar
o que que entra, o que que sai, né? Qual ano que foi melhor para você, como que está sendo o seu crescimento, né? Por exemplo, se você joga em uma planilha, se você joga em um gráfico, né? Então isso tudo é muito, muito legal mesmo, assim, eu acho que pessoas que têm essa gestão, gestão de tudo, né, gente? Essa gestão financeira, essa coisa de realmente querer crescer, querer se desenvolver. Eu não tenho dúvidas de que isso é uma das coisas assim mais fundamentais, né, de implementar mesmo, de colocar em prática essa questão de fechar o caixa, né, de não só fechar o caixa, mas também tem outros nomes, né, que eu acho que se aplica melhor, mas esse é um dos que eu tô lembrando aqui agora. Quarta razão, e não menos importante, é para se comprometer de verdade. Quando nós anotamos, é como se a gente estivesse fazendo um contrato, sabe, com nós mesmos. Assim, gente, esse vídeo eu trouxe nessas 4 razões. Existem outras, só que assim, parece que é uma coisa besta, sabe? Você anotar, você colocar, você fazer uma lista, né, dos seus planos, das suas metas, mas isso é muito importante, né? Você consegue identificar, por exemplo, ao longo do tempo, os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, né? O que que foi mais difícil para você, quais foram as habilidades, né, que você desenvolveu, enfim, como pessoa, como mãe, como profissional, porque a gente, ao longo da nossa vida, né, nós temos um potencial muito grande, né? Só que muitas vezes não nos sujeitamos aos riscos, né? E quando a gente se sujeita, a gente consegue identificar várias habilidades que nós temos que a gente não iria identificar se a gente não tivesse, né, se jogado, digamos assim. Então, seja uma pessoa que escreva, sabe? Assim, planeje o seu dia, planeje, assim, aos poucos. Já ouviu aquela frase de a segunda começa no domingo? Né? Quando a gente começa ali no domingo mesmo a escrever o que que a gente deseja fazer, por exemplo, na segunda, a gente já acorda empenhado, sabe? A gente já acorda com aquele ânimo de, opa, tem uma coisa que eu escrevi ali e eu vou tentar, né? A ideia do checklist, ele é muito gostoso, né? De cumprir o que eu tinha que fazer. E assim, você pode ter mais de uma, por exemplo, ter 2 cadernos, né? 2 agendas pequenas. Um que são para metas um pouco maiores, né? E outro para metas um pouco menores, né? Metas diários, digamos assim. Ah, hoje eu tenho que lavar minhas roupas, né? Por mais que seja uma coisa boba, mas hoje eu tenho que lavar minhas roupas, hoje eu tenho que arrumar o meu quarto, digamos assim. Hoje eu tenho que estudar um pouquinho de fisiologia. Hoje eu tenho que lavar aquele meu jaleco porque amanhã eu vou precisar. Então, por incrível que pareça, às vezes a gente acha que é uma coisa besta, só que nem sempre a gente vai lembrar, sabe? Eu falo isso porque teve uma situação que aconteceu comigo e que foi pura falta de atenção, que eu vou até dividir aqui com vocês. Eu sou monitora, né, de fisiologia e eu sou uma pessoa desatenta. Eu sou desatenta, inclusive é muito importante para mim ter algo que me ajuda a lembrar. E eu simplesmente, gente, combinei com a turma, né, um horário, um dia, e eu esqueci. Eu vim para casa, né, esqueci, e depois desse dia eu falei, cara, nunca mais isso vai acontecer. E de fato, isso nunca mais aconteceu. Porque tem situações que precisam acontecer na nossa vida, ou elas vão passar de forma batida, né, digamos assim, ou elas vão te ensinar, né? Então, me ensinou a anotar as coisas. Por exemplo, quando eu acordo, tem um papel na minha parede que tem 3 palavras, né? Agradeça mais, fale menos e atenção, né? Então, todos os dias eu já acordo agradecendo a Deus, né? Por estar bem, por não sentir nenhuma dor. Então, assim, por incrível que pareça, é uma coisa que está anotada. Mas se não tivesse ali, eu não faria as coisas que eu faço todas as manhãs, que é agradecer, que é já começar o meu dia, né, sabendo que eu preciso ter mais atenção, que eu preciso falar menos. E não é porque eu falo muito, tá, gente? Mas, ou seja, ouvir mais e falar, ouvir mais e falar menos, né? Então, assim, por incrível que pareça,
a anotação, ela tem um poder surreal na nossa vida. Então, esse vídeo é um vídeo que, inclusive, eu pesquisei aqui na internet, eu não achei muito conteúdo sobre isso, e eu decidi falar porque a gente fala tanto de disciplina, de constância, só que uma das coisas, né, um dos erros, assim, que eu acho que mais acontece é na base, sabe? É nas coisas mais básicas. E quando você anota, você tem reflexões sobre aquilo, sabe? É muito, assim, transformador mesmo. Esse vídeo é um convite para você tentar fazer isso, tá? E é isso. Se você gostou do vídeo, mande para as pessoas que você goste, né? Que você tem algum tipo de apreço. O meu muito obrigada, né? Para você que ficou aqui até o final. E é isso.